ouvir. E nós estamos no centro da vontade de Deus, esperando no Senhor, confiantes no Senhor, crendo que Ele fará infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Amém? Mensagem de número 250 no telão. Os filhos de Deus predestinados para a salvação. Não é destinado, pastora. E os filhos do diabo destinados para a perdição. Este é o tema da mensagem. Está escrito em 1 de João, capítulo 3, versículos 8 a 10. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Pastora, no telão, versículo, por favor. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Diga graças a Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Diga: em mim permanece a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, nós te adoramos, Senhor. Glorificamos o teu nome. Te exaltamos nesta noite gloriosa que o Senhor nos preparou para estarmos em tua casa, lhe rendendo graças e ouvindo a tua voz, porque temos ouvidos de ovelhas, porque somos ovelhas e ouvimos a tua voz. Portanto, te seguimos e seguiremos até o fim, Senhor, porque te amamos. Amamos a verdade, vivemos pela verdade e queremos, Senhor, anunciar a tua verdade com o teu poder, com a tua autoridade. Por isso, eu te peço nesta hora, meu Senhor, que o teu poder e a tua autoridade se manifestem em minha vida, que haja, Senhor, em mim manifestados os dons do teu Santo Espírito, para a edificação da tua igreja, para que o teu povo, Senhor, cresça no conhecimento e na tua graça, para que a tua igreja, Senhor, seja cada vez mais firmada na tua verdade, que a tua igreja, Senhor, viva lutando pela tua verdade, que a tua igreja, Senhor, manifeste os frutos de justiça, as obras da fé. Que a tua igreja, Senhor, cresça em unidade, em união, em comunhão. E que seja, de fato, Senhor, uma igreja forte em tudo. Em todo o proceder, Senhor. Que venhamos, Senhor, não somente ser ouvintes das tuas palavras, mas praticantes. Praticantes fiéis da tua palavra, Senhor. Queremos, Senhor, ser como o homem prudente, que ouviu a tua voz, as tuas palavras e as praticou, e edificou a sua casa sobre a rocha. Para que quando vir, Senhor, o dia mau, quando vier, Senhor, as más notícias, o tempo da adversidade, nós possamos, Senhor, permanecer firmes e continuar, Senhor, olhando por cima das ondas, olhando, Senhor, e contemplando a tua boa mão estendida a nosso favor e nos livrando de todo o mal. Pai amado e bendito, eu oro, Senhor, com temor e tremor, Jesus. Tu sabes, ó Pai, como me coloco, Senhor, em teu altar todas as vezes que aqui estou.
Tu sabes, ó Deus, que eu bem sei que nada sou, que eu bem sei que eu nada posso sem Ti, Senhor. Por isso lhe peço, dai-me, Senhor, da Tua graça, do Teu poder, me fortaleça, Jesus, no Teu Santo Espírito, que não haja nada, Senhor, a interromper esta intimidade, Senhor, santa e pura, esta comunhão, Senhor, que eu busco a cada dia contigo, Pai, para que eu possa ser de fato Tua boca neste lugar, para que eu possa de fato, Senhor, ser o canal da Tua bênção para aqueles que lhe ouvem, para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome santo de Jesus. Assim eu oro e já te agradeço. Amém. E todo o povo de Deus diga amém. Graças a Deus, amém. Minha amada e querida esposa, abençoada, pastora, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, homens e mulheres chamados por Jesus para uma santa vocação, chamados por Deus para viverem a santidade. Homens e mulheres que têm os seus nomes escritos no livro da vida, os quais Deus de antemão escolheu para tão grande salvação. A palavra do Senhor, amados, ela é clara para quando temos os olhos iluminados. Para quando ainda não temos os olhos iluminados, a palavra, ela é um mistério. A palavra são mistérios que com a inteligência humana não é revelada. A palavra, ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus, pelo dom da fé que é dada pelo Espírito. E nós, já há alguns cultos, estamos aqui falando de uma doutrina que é a base para a salvação. Esta doutrina, que se chama predestinação, é a base para a salvação. Por isso ela engloba a pré-existência, ela engloba as duas sementes, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Porque para se crer na predestinação, é necessário se crer nas duas sementes. Eu não posso dizer que eu creio na predestinação se eu não creio nas duas sementes. Eu não posso dizer que eu creio na predestinação se eu não creio que estão aqui neste mundo os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, a palavra do Senhor, ela nos revela claramente essas duas sementes, como nós vimos nos cultos passados. E nós vamos hoje, mais uma vez, percorrer pela palavra de Deus mais de 80 versículos, entendendo e conferindo aquilo que é espiritual com as coisas espirituais. Amém? Então a predestinação, ela faz parte da visão do Todo-Poderoso. A predestinação, ela está dentro dos desígnios de Deus para a nossa vida. Então nós, como povo de Deus, cremos nesta verdade, graças a Deus por isso, que o Senhor nos fez crer. Amém? E esta verdade é revelada, saiba, igreja, que revolta o inimigo. Esta verdade que você ouve aqui revolta o diabo. Por quê, pastor? Porque é algo que vai totalmente contra a mentira que ele mesmo pregou e prega dentro das igrejas.
Ele diz para o povo, para as pessoas, que todas as pessoas são iguais perante Deus. E que todas as pessoas têm direito à salvação eterna. É isso ou não é? É isso que as igrejas pregam aí fora, meus amados? Que qualquer um, se quiser, pode ser salvo? Isso é uma mentira. E quem prega essa mentira? O diabo. Porque quem é o pai da mentira? O diabo. Então a Bíblia Sagrada revela claramente duas sementes. Ela traz algumas expressões que deixam bem claro esta verdade e que você conhece já essas expressões. Por exemplo, trigo e joio. Você já ouviu falar? Então, trigo é trigo, joio é joio. Trigo é alimento, joio é veneno. Duas sementes, uma boa e uma ruim. Vaso de honra e vaso de desonra. Santos e imundos. Está na Bíblia esta expressão? Vasos de misericórdia e vasos de ira. Justos e iníquos. Peixe bom e peixe ruim. Virgem prudente e virgem imprudente ou insensata. Amém? São expressões que estão na Bíblia Sagrada. Então, há pessoas que não têm parte com a salvação e jamais terão. São pessoas que demonstram, às vezes, até um aparente arrependimento, mas elas não são para a salvação. A Bíblia, amados, a palavra de Deus, ela é como uma rede lançada ao mar. Que a palavra de Deus, ela atrai. Amém? Ela desperta curiosidades. E quando uma rede é lançada ao mar, esta rede, como diz a Bíblia, traz peixes bons e peixes ruins. Então, muitos da perdição estão dentro das igrejas. Muitos da perdição cantam, batem palmas, ofertam, mas jamais se convertem. Jamais aprumam a sua vida ao Evangelho de Cristo, que também são chamados de joio. Então, o trigo, o justo, ele vem para a igreja porque é chamado por Deus. E você diga glória a Deus. Então, aquele que Deus chama para a igreja, ele traz para o seu celeiro, porque ele diz: ajunta o trigo no meu celeiro, no meu aprisco, não é? Onde ele cuida das suas ovelhas. Só que o joio também é plantado na igreja. E nós temos que entender que não é por Deus. O joio é plantado pelo maligno. O joio, ele não vem para a igreja pela voz de Jesus. Por isso o joio, ele nunca frutifica para Deus. O trigo, a ovelha, que é a que ouve a voz de Jesus, ela segue Jesus até o fim e ela dá bons frutos para Deus. O Senhor mesmo disse: conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade. Então, igreja, antes nós não tínhamos capacidade suficiente para entender isso, para entender estes mistérios que sempre estiveram na Bíblia Sagrada. E que agora, graças a Deus, nós podemos enxergar claramente, entender estes mistérios que estavam ocultos. Com este conhecimento, nós podemos levar Cristo às pessoas que ainda não conhecem Cristo de fato. Ou seja, o Cristo verdadeiro, o Cristo ressuscitado, o Cristo que é Deus. Amém? Então, muitas pessoas não gostam de ouvir isso que nós falamos aqui. Muitas pessoas se incomodam a respeito desta verdade. Mas Jesus mesmo, quando ele disse, muitos o deixaram falando sozinho. Porque a verdade é libertadora. A verdade liberta. Amém? Então, Cristo é a verdade. E nós
recebemos essa verdade para falar desta verdade. E nós não vamos omitir, nós não vamos esconder. Ah, mas o fulano não gosta. Couves para esse fulano. Nós vamos levar a verdade enquanto Deus mandar nós levarmos a verdade. Amados, eu não estou aqui por dinheiro. Ouça bem. Eu não estou aqui para posição dentro do meio evangélico. Eu não estou aqui para ser reconhecido como pastor por alguém. Eu não estou aqui para fazer média com alguém. Eu não estou aqui para agradar alguém. Eu estou aqui para pregar o Evangelho de Cristo, aquele que foi revelado ao apóstolo Paulo e que agora chegou ao meu conhecimento através da revelação do Espírito Santo. Então, o fruto disso, quem vai dar é Deus. E o que vai acontecer e para onde nós vamos com isso, é Deus que vai determinar. Então, a minha preocupação é o quê? Pregar a verdade, ponto final. Amém? Então, muitos predestinados, porque assim, é bom nós entendermos que este conhecimento, igreja, não é para a gente ficar julgando ninguém. Ok? Ah, mas o irmão lá tem umas atitudes. Para de olhar para as atitudes do irmão. Glória a Deus que agora você tem discernimento para enxergar o que é atitude de ovelha e o que é atitude de lobo. Porque nós temos que nos policiar com as nossas atitudes. Então este conhecimento vem para trazer o quê? Poder para a minha vida. Para eu dizer, opa, isso não tem nada a ver com ovelha. Isso não é atitude de um filho de Deus, isso é atitude de um filho do diabo, e eu não sou filho do diabo. A igreja está entendendo? Então, amados, muitos predestinados ainda estão sendo guiados pela mentira. Estão fazendo a vontade do diabo. E quando ouvirem a voz de Jesus chamando, de fato, estes virão. Estes virão para ouvir a verdade e vão amar a verdade assim como eu e você. Então nós podemos entender que essa verdade vem ao nosso coração para nos dar alegria. Vem para nos trazer prazer e nos dar discernimento de situações que não condizem com uma ovelha de Cristo. A igreja está compreendendo até aqui? Amém? Glória a Deus. Ok. Então, amados, alguém que ainda não está em Cristo, nós não podemos saber se é ovelha ou se é lobo. Ok? Não confessa Cristo, não segue a Cristo, não é discípulo de Cristo, não tomou a sua cruz e não está seguindo a Cristo. Como saber se é ovelha ou se é lobo? Não tem como saber. Amém? Então, quando é possível falar de Jesus, quando for possível pregar o Evangelho da salvação, pregar o amor de Jesus, eu vou pregar para esta pessoa. Porque eu não sei se ela é lobo, não sei se ela é filho do diabo ou se ela é ovelha de Jesus. A igreja está compreendendo? Porém, jamais eu vou ter comunhão com essa pessoa. Por quê, pastor? Porque eu já fui transportado do império das trevas para a luz. E eu não tenho que andar de novo nas trevas para trazer alguém das trevas para a luz. Quando eu estava nas trevas, ninguém da luz andava comigo. Só andavam os das trevas. E de vez em quando apareciam da luz e falavam, viu, Jesus te ama. Apareciam e falavam, viu, Jesus tem um plano para a tua vida. Mas não ficava lá andando comigo. Não ficava lá bebendo comigo. Estão entendendo? Quem ficava comigo eram os das trevas. Então hoje eu estou na luz e vou permanecer na luz. Ok? Por quê? A Bíblia diz assim, que comunhão tem a luz com as trevas? Responde para mim, que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma.
Então você é boca de Deus, você é instrumento de Deus para levar a salvação àqueles que ainda não ouviram, porém, você hoje não é chamado mais para ter comunhão com os das trevas. Quem é os das trevas, pastor? Aqueles que andam na mentira. Aqueles que andam na mentira, não importa o que seja, amado, sabe? A pessoa pode ser a pessoa mais gente boa da face dessa terra. Se ela vive rodeado de mentiras, se ela acredita em mentiras, ela está nas trevas. Amém? Está claro até aqui? Então, igreja, o eleito de Deus, que é você, diga graças a Deus, é chamado pelo Senhor para se edificar na fé santíssima. Então você tem um chamado para desenvolver a sua salvação com temor, com santidade, com tremor, obedecendo a Bíblia Sagrada. Ok? Isso é o teu chamado. Então não é o pastor Emílio que coloca regras aqui na igreja. Vamos deixar bem claro isso, não, porque o meu pastor não... Amados, se alguém um dia falar isso aqui, eu vou ter que chamar para um gabinete. Não, porque o meu pastor não deixa. Não. A vida é tua. Eu estou aqui para te ensinar como Jesus quer que você viva. Amém? Amém? Então, a partir de agora, com essa introdução, eu quero ler alguns versículos, algumas parábolas, para você entender os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mateus 13, 24 a 30. Disse o Senhor, olha, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Você consegue entender que os filhos de Deus estão juntos com os filhos do diabo? Consegue entender isso? Tem que crescer junto até o dia do Senhor. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser... É no inferno, é para o inferno que eles vão. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então essa coisa, sabe, que muitas pessoas dizem: é porque é o dia do juízo. Não tem dia do juízo. Já está determinado quem é joio e quem é trigo. O trigo vai para o celeiro do Senhor, amém? Para a glória, para a Nova Jerusalém. Nós vamos, graças a Deus. E o joio vai para o inferno. Não tem duas conversas, amém, igreja? Está claro isso aqui? Olha como é tremendo quando nós temos os olhos iluminados, podermos enxergar isso. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. Eles não tinham entendido. Olha, amados, hoje, com os olhos iluminados pelo Senhor, nós podemos entender. Os discípulos que estavam andando com Jesus, quando ouviram ali, também não tinham entendido. Assim nós um dia ouvimos essa parábola e entendemos de fato? Não. Hoje nós entendemos ela.
explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Jesus disse isso. Mateus 13, 47 a 50 diz: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhe os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os filhos do diabo vão para a fornalha acesa. Para onde? Para o inferno. E ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Mateus 25, 1 a 12. Então, o reino dos céus, mas Jesus, amém? Tudo Jesus falando a respeito das duas sementes, dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. Então assim, essas 5 eram nécias, e não tinha como se tornar prudentes. E as 5 prudentes eram prudentes, e não tinha como se tornar nécia. Olha que tremendo. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Aqui, azeites simboliza o Espírito Santo. Amém? Então, as prudentes, elas têm o Espírito Santo. Os filhos de Deus têm o Espírito Santo, e esse azeite não acaba. Amém? Vai ter sempre. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas 10 virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Ah, mas isso aqui, ele é tão assim, atual. Essa fala é tão atual. Porque aqui as prudentes disseram às nécias: viu, vão comprar azeite. Hoje o povo está aí comprando o Espírito Santo nas campanhas. Estão comprando bênção, estão comprando milagres, estão comprando porque estão vendendo. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vamos aplaudir a palavra do Senhor, igreja. Glória a Deus. Quem ele não conhece, ele não conhece. E quem ele não conhece? É aqueles que não tiveram o nome escrito
no livro da vida antes da fundação do mundo. Então, esses que não tiveram o nome escrito antes da fundação do mundo, no livro da vida, ele não conhece. Porque não tiveram a pré-existência com ele. Tá claro? Então, aqueles que tiveram a pré-existência com ele antes da fundação do mundo, ele conhece todos. Porque todos ele escreveu o nome no livro da vida. E aqueles que não têm o livro, o nome escrito no livro da vida, e detalhe, amados, Deus ele não está escrevendo nome em lugar nenhum, ok? Já caiu por terra essa coisa do livre-arbítrio, de aceitar Jesus, isso não existe. Não existe, Jesus não está escrevendo nome em lugar nenhum. Todos os nomes já foram escritos antes da fundação do mundo. Então, estes nomes ele conhece, então ele chama. Amém? Marcos 4, 1-8 diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60, 100 por um. Versículo 14, o Senhor vai explicar isso. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Amados, tem muitas pessoas que ouvem, mas não ouvem. Porque o diabo vem e rouba. A pessoa, na hora que acaba o culto, ela não sabe nadica de nada do que foi pregado. Às vezes é impressionante, acabar o culto, você perguntar o que foi pregado, a pessoa não sabe, a pessoa não lembra, porque Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Versículo 16, semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Muitos também perdem as suas forças na caminhada por causa disso. As adversidades da vida, as situações contrárias, a perseguição por causa da palavra, as pressões, que o diabo começa a causar. Ele começa a usar pessoas ao nosso redor para tentar nos confundir, para tentar colocar dúvida na nossa mente. Então é a perseguição por causa da palavra, e aí logo a pessoa se escandaliza, fala, é verdade mesmo, não tem nada disso não tem nada de negócio de filho de Deus e filho do diabo, a salvação é para todo mundo mesmo, e a pessoa vai embora. A pessoa vai para onde prega, a salvação é para quem quer, não é? E que a salvação se perde. Então, a pessoa fica nessa, os ventos vão levando essa pessoa. Versículo 18, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorre com a palavra. Então tem pessoas que querem a palavra, mas ao mesmo tempo quer a riqueza, quer a ambição, quer as coisas do mundo,
sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Glória a Deus. Você é boa terra, você frutifica 30, 60, 100 por um. Mateus 15, versículo 13 diz: Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Olha, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então agora, amados, nós estamos recebendo o quê? A revelação do filho da perdição. Então Deus, pela vida do apóstolo Paulo, escreveu: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Apostasia é o que, amados? É apostatar da fé genuína, é apostatar desta verdade, é você abrir a Bíblia e mostrar para as pessoas a verdade, que não há livre-arbítrio, que a salvação não é para todos, que a salvação não se perde, que estão na terra os filhos de Deus e os filhos do diabo, que estão aqui na terra as duas sementes, que há a pré-existência, houve a pré-existência dos filhos de Deus com o Senhor. Então é você mostrar essas verdades às pessoas, e as pessoas olharem para a tua cara e dizer: não, isso não é verdade. Isso é apostasia. E nós estamos vendo o quê? Exatamente isso hoje. Porque as pessoas, elas não querem acreditar na verdade. Elas preferem a mentira. Elas preferem ficar com o quê? Com o livre-arbítrio. Elas preferem ficar com o aceitar Jesus. Elas preferem ficar que a salvação se perde, que um filho de Deus pode sim ir para o inferno. Elas não querem acreditar que onde já se viu ter filho de Deus e filho do diabo aqui nessa terra. Então isso é apostasia. Então olha, Paulo disse: porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Porque o diabo não aceita essas verdades. O diabo não deixa o povo de Deus enxergar estas verdades. Ele rouba a boa semente do coração dos filhos de Deus, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Ouça isso, igreja, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Muitos vão seguir o próprio anticristo. Muitos eleitos vão seguir o próprio anticristo, por quê? O filho da perdição, o diabo, aquele que tem filhos, esses filhos vão segui-lo, e filhos de Deus também vão ser enganados, porque Paulo disse: ninguém de nenhum modo vos engane. Paulo está alertando. E amados, hoje o que nós mais temos visto é o povo de Deus sendo enganado. Então Paulo disse: olha, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. O que eu estou pregando para você aqui se chama Deus. Eu estou pregando Deus, o Altíssimo, o Deus vivo para você. Não estou pregando a mim mesmo, nem sequer aqui inventando alguma história para te enganar ou te seduzir. Eu estou te pregando Deus. E o filho da perdição, ele se opõe a isso, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Então ele está em altares, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, eu sou o dono da verdade. Vocês estão entendendo, igreja? Amém?
Apocalipse 20, versículo 15, olha o que diz. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então não tinha o nome escrito no livro da vida? Nunca poderia ter sido escrito e foi para onde? Foi para o inferno. Gênesis 13, 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O que aconteceu com Sodoma? O que aconteceu com Gomorra? Porque os homens de Sodoma eram bons, justos. Não eram maus, eram filhos da perdição. E o castigo veio. Grandes pecadores contra o Senhor. E estava, olha amados, em Gênesis 18, 23, e aproximando-se a ele disse, Abraão conversando com Deus, porque ele tinha lá um sobrinho, Ló, que era justo. Estava lá, no meio dos pecadores. E Abraão disse a Deus, e aproximando-se a ele disse, destruirás o justo com o ímpio? Olha, o justo com o ímpio. Deus tirou Ló. E quando tirou, destruiu. E a mulher de Ló, se lembra? Foi destruída junto. Porque quando saíram, Deus disse, não olhe para trás. E ela olhou, por quê? Porque o coração dela estava lá. Estava no pecado. Estátua de sal. Amados, Deus é Deus. E Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele odeia o diabo. Ele não ama o diabo. Por isso Ele baniu o diabo do céu. Amém? Quando Deus baniu o diabo dos céus, a Bíblia diz que Satanás com a sua cauda arrastou até essa parte dos anjos. E aquilo que era de Satanás, que era de Lúcifer, foi dado a mim e a você, que é o dom do louvor. Porque Lúcifer era o regente do coral celestial nos céus. Em Gênesis 22, 17 e 18 diz, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha. Por que Deus estava dando a terra dos inimigos? Porque os inimigos não obedeciam à voz de Deus. Estão entendendo, igreja? Então os filhos de Deus obedecem à voz de Deus. Os filhos do diabo não obedecem à voz de Deus. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha que tremendo. Creram todos? Não. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Teve muitos que não creram? Teve. Mas muitos creram. E quem foi estes? Os que haviam sido destinados para a vida eterna. Os filhos de Deus. E os que não creram eram os filhos do diabo. 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Olha que tremendo. Amados, isso aqui é lindo, né? Olha como Deus trata você. Olha como Deus me trata, né? Amado. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade.
Então é na verdade que nós andamos, é a verdade que nós amamos, essa verdade nos faz bem, essa verdade nos dá paz, essa verdade nos dá poder, essa verdade nos dá mais comunhão com o Senhor, nos dá mais intimidade com o Senhor, por sabermos que somos amados dEle. Tito 1:1 diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Eu estou aqui nesta noite para promover a fé que é dos eleitos. Ou seja, a fé não é de todos. De quem que é, pastor? É dos eleitos de Deus. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então eu estou aqui em nome de Jesus para promover a fé que é dom de Deus, está no teu espírito. Ok? E o pleno conhecimento da verdade. Então você vem aqui e sai daqui com o pleno conhecimento da verdade. Você não vai para a tua casa enganado. Você não vai para a tua casa, sabe, com as emoções ativadas. Não, você vai para a tua casa com o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Porque a fé que é dos eleitos é a fé dom de Deus. Não é a fé natural que, desculpa a expressão, não vale nada. E que todo mundo tem. Fé natural não vale nada. E todo mundo tem. Então, amado, não se iluda quando alguém que não sabe o que é fé dom de Deus, que não tem a fé dom de Deus, vem conversar com você a respeito de fé. Não se iluda. Não tem nada a ver com a fé que você tem. Porque a fé dom de Deus é a fé que traz milagre. Não é a fé que, eu acredito que vai dar certo. Eu acredito que eu vou pegar aqui o ônibus que vai para São Paulo e eu vou chegar em São Paulo. Que fé que é essa? Se Deus quiser... A pessoa que fala já se Deus quiser, ela não conhece nada de fé, não é? Nós sabemos disso hoje. Então, eu estou aqui para promover a fé que é dos eleitos, e glória a Deus por isso. Que eu não prego mais para meninos, eu prego para os adultos, para os experimentados, para aqueles que vivem de alimento sólido, que recebem o alimento sólido, e por esse alimento vão crescendo no pleno conhecimento da verdade. Glória a Deus por isso. 2 de João 1, 10 e 11 diz: por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Olha que tremendo isso. Jamais viu a Deus aquele que pratica o mal. Romanos 9, 11 a 16. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Presta atenção nesse texto, amados, que é fantástico. É tremendo esse texto de Romanos. Os gêmeos estavam no ventre de uma eleita chamada Rebeca. Amém? Rebeca, uma eleita de Deus, espírito predestinado por Deus, que teve uma pré-existência com Deus, conhecida por Deus, a ponto de Deus vir falar com ela, e ela estava grávida de gêmeos. Os gêmeos no ventre não tinham nascido, não tinham praticado bem ou mal, entre parênteses no texto, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Olha que tremendo. Porque tem muita gente que nasce e fala: eu tenho que fazer o bem para ser salvo. Não. Quem faz o bem é de Deus. E esse é salvo. E quem não é de Deus, não vai conseguir fazer o bem. Mesmo que ele queira. Ele não é de Deus. Então olha que tremendo isso. Estavam os gêmeos no ventre de Rebeca,
não tinham nascido ainda, não tinham praticado bem ou mal. E o versículo 12, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó. Quem disse isso? O Senhor. Porém me aborreci de Esaú. Consegue entender isso, igreja? Tá lá os dois bebezinhos, bonitinho, se formando no ventre. Olha que belezinha, imagina. Amado, você prega isso aqui para algumas pessoas, tem gente que se ira. Tem gente que se revolta com isso daqui. Amei Jacó, tá os dois lá dentro. Amei Jacó, mas aborreci de Esaú. Por quê? Porque um era do Senhor, o outro não. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus, que Ele usou a sua misericórdia para com a minha vida e para com a tua vida. Essa palavra te alegra? Teve gente que nem bateu palma. João 17:12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. A Escritura tinha que se cumprir. Jesus tinha que ser traído. Jesus tinha que ser entregue. E a ovelha não ia entregar. Mas o filho da perdição ia. E entregou. Romanos 8, 29 a 30. E 30 diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Efésios 1:11 diz, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, tudo é segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. E ele faz conforme o quê? Conforme o pedido do homem? Ele faz conforme o mando do homem? Não, ele faz conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1, 4 e 5 diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Romanos 5, 8 a 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Eu sou salvo do inferno. Diga, eu sou salvo do inferno. Gálatas 1, 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou, olha, mas o apóstolo Paulo, entendendo, não é, as duas sementes, entendendo a predestinação, né, e que tremendo, né, Paulo, the best, né, the best, ele foi o apóstolo dos apóstolos, e ele escrevendo isso, amados, é tremendo, porque ele diz numa compreensão própria, num algo que Deus estava ali revelando para ele consegue entender e ele coloca num papel e ele diz, quando porém, ao que me separou antes de eu nascer,
E me chamou pela sua graça. Aleluia. Ele a caminho de Damasco, ele foi chamado. Aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Isso o Filho de Deus, ele quando é chamado, ele entende esse chamado, ele sente esse chamado, e é algo sobrenatural que acontece dentro dele. Em 1 Coríntios 15, 9 a 10 diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Olha, o the best, o melhor, o top, o apóstolo dos apóstolos, estava dizendo: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Igreja, que esta igreja, que a igreja da graça de Deus, trabalhe muito mais que as igrejas da lei. Porque o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo: olha, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Estava falando dos apóstolos da lei. Então que esta igreja da graça seja muito mais envolvida com o evangelho de Cristo do que a igreja da lei. Que quando houver alguma coisa, sabe, envolvendo a igreja, que você esteja dentro e não fora. Que você trabalhe e mostre para o mundo que você trabalha pelo evangelho, que você trabalha pela graça de Deus. Com todo o respeito, que você não seja uma ovelha gorda, porque a Bíblia diz que a ovelha gorda, Deus trata com cada uma delas. Jeremias também entendeu isso. Capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Aleluia. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Igreja, nós estamos dentro dos desígnios de Deus. Nós estamos aqui porque nós estamos aceitando a vontade do Senhor. Não como aqueles que vieram e já foram. Amém? Muitos vieram e já foram. Eu creio que muitas ovelhas vieram e não aceitaram a vontade do Senhor. Pessoas que se enquadram justamente onde Paulo diz: olha, cuidado para que ninguém vos engane. Mas nós continuamos e vamos continuar até o fim, porque esta é a verdade, é daqui para a glória, e nós não somos daqueles que retrocedem, porque sabemos que os que retrocedem não agradam ao Senhor. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, diz: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, a igreja Cristo Vive tem um chamado de Deus para quê? Para nós todos sermos sacerdócio santo e oferecermos a Deus sacrifícios espirituais agradáveis. O que são, pastor, esses sacrifícios espirituais agradáveis? A nossa vida, a obra. A nossa vida,
a Deus, a nossa vida, a igreja. Isso agrada a Deus. Amém? Por intermédio de Jesus Cristo. Romanos 9, 19 a 22, e nós terminamos. E diz a palavra: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Isso aqui é para aqueles que ouvem isso e não aceitam. Essa palavra é para aqueles que ouvem essa verdade e querem questionar. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Então eu e você somos vasos de misericórdia, preparados para a salvação e vivendo aqui para resplandecer a glória do Senhor através da nossa vida, através dos nossos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, para edificar a igreja do Senhor nesta terra. Que assim seja, porque assim disse o Senhor.